Olá! Sabe aquele cansaço do dia a dia que parece que vai sugando toda a nossa energia? Hoje a gente vai conversar sobre como encontrar um caminho para sair desse esgotamento e respirar um pouco de gratidão. E para nos guiar, vamos usar uma história bem antiga, mas que, olha, tem tudo a ver com os nossos desafios de hoje. Vamos nessa? Para começar, uma pergunta bem direta. O que fez com que houvesse uma reclamação hoje? Pensa aí rapidinho. Foi uma coisinha boba, sei lá, o trânsito, um e-mail que não chegava? Ou foi algo um pouco mais pesado? Algo que mexe fundo, principalmente para quem está na jornada da paternidade. Ah, quem nunca, né? Aquele momento de exaustão. Total, porque a criança queria o copo azul e não o amarelo. Parece pequeno, mas são esses momentinhos que, um atrás do outro, vão minando a nossa energia, sabe? E quando a gente vê, a reclamação virou quase um estádio de espírito. Mas olha só, é aqui que a gente chega num ponto-chave. Porque nem toda reclamação, nem toda expressão de dor é a mesma coisa. Existe uma diferença crucial entre elas. E entender isso, gente, pode mudar o jogo. E a nossa inspiração para essa conversa vem de uma história lá do livro de Números. Imagina a cena. O povo de Israel está no meio do deserto. Cansaço, dificuldade, sem saber direito o que vem pela frente. É, um cenário que, se a gente parar para pensar, tem muito a ver com o nosso deserto particular de cada dia, né? E é aí que entra a grande sacada. A gente tem duas formas de lidar com isso. De um lado, o que a gente pode chamar de lamento legítimo. É quando a gente é honesto com a dor, sabe? É chegar para Deus e falar, olha, não tô aguentando. É um pedido de ajuda, um desabafo. Agora, do outro lado, tem a murmuração tóxica. E essa é bem diferente. Não é um pedido, é uma acusação. É aquela queixa amarga, ressentida, que só envenena a gente por dentro. E pensa só, esse sentimento de não dar conta é tão real, tão humano, que até o grande líder Moisés sentiu na pele. Ele chegou no limite dele e desabafou. Foi um lamento legítimo. Eu não consigo carregar esse povo todo sozinho. Ou seja, sentir esse peso nas costas não é fraqueza, é parte da vida. E tá tudo bem expressar isso. Aí, a gente chega numa outra questão interessante. Como é que pode, né? Às vezes as coisas mais incríveis da nossa vida, até verdadeiros milagres, com o tempo viram motivo de reclamação. A resposta para esse mistério está na forma como a gente lida com a rotina. Lá no deserto, os israelitas recebiam todo santo dia o tal do maná. Era um milagre, comida caindo do céu. Mas o tempo passou e o milagre virou rotina, virou paisagem. Eles se acostumaram tanto com aquilo que começaram a reclamar, a desprezar. Ah, de novo essa mesma comida? E, gente, a ligação com os nossos dias é impressionante, principalmente para quem vive a paternidade atípica. O maná de cada dia são aquelas pequenas vitórias, sabe? Um progresso mínimo, uma noite de sono um pouco melhor, que de tão constantes a gente para de comemorar. E a nostalgia do Egito? Ah, é quando a gente fica idealizando uma tal de vida normal e esquece de olhar para as bênçãos que estão bem na nossa frente. O ponto central é esse, então. Gratidão não é só um sentimento, é uma prática, é um exercício diário. Porque se a gente para de agradecer, até o maior dos milagres pode virar algo comum, sem graça, e no fim, até motivo de insatisfação. Ok, beleza. A gente já entendeu o problema. Mas e aí? Como que muda isso na prática, no dia a dia corrido? Bom, agora a gente vai falar sobre como reprogramar a nossa reação automática. Sabe o nosso modus operandi? É uma forma chique de falar do nosso piloto automático. E o perigo é que se a gente não prestar atenção, a reclamação vira a nossa resposta padrão para tudo. A gente entra nesse modo automático e nem percebe mais que está reclamando o tempo todo. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? É um caminho de 3 passos. Primeiro acontece o problema, a dificuldade, a terapia cancelada, a crise no mercado. Segundo, e essa é a parte mais difícil e mais importante, a gente precisa pausar, interceptar aquele pensamento, aquela palavra que já está na ponta da língua. E terceiro, a gente escolhe uma nova resposta. Pode ser uma oração rápida, respirar fundo ou simplesmente a decisão consciente de ter paciência. É literalmente reprogramar a mente. Só que nem sempre essa negatividade toda nasce dentro da gente, né? Muitas vezes ela vem de fora, é alimentada pelo que a gente vê e ouve. E uma das fontes mais perigosas disso tudo é a tal da comparação.
Se a gente voltar lá na história do deserto, a reclamação geral não começou com o povo de Israel. Começou com um grupo de gente de fora que andava com eles, o populacho. A insatisfação deles foi tipo um vírus, sabe? Foi se espalhando, contagiando todo mundo. Um lembrete poderoso de como o ambiente e as pessoas ao nosso redor podem ou construir ou destruir nossa gratidão. E isso traz uma analogia que eu acho fantástica. A gente pode ser termômetro ou termostato. O termômetro, ele só mede a temperatura do lugar. Se o ambiente está negativo, ele fica negativo também. Ele só reage. Agora, o termostato é diferente. Ele define a temperatura. Ele tem o poder de mudar o clima, de aquecer um lugar que está frio com gratidão. A grande questão é, qual dos dois a gente quer ser? Bom, e para a gente ir fechando, que tal um exercício bem prático? Uma coisinha simples para ajudar a gente a ajustar essa balança no dia a dia. É o exercício da balança. Funciona assim. Num prato da balança, a gente coloca o peso. Aquela situação da semana que deu vontade de reclamar. E no outro prato, a gente procura a gratidão. A gente busca um maná, uma pequena vitória, uma bênção que quase passou batida. Só de fazer isso de forma consciente, a gente já começa a reequilibrar a nossa visão das coisas. Agora, um desafio para a gente pensar. Se cada reclamação do dia de hoje fosse um adesivo, quantos adesivos a gente colaria num quadro? A ideia é essa. Por uma semana, toda vez que se pegar reclamando, coloca um adesivo num quadro. Ou faz uma marquinha num papel, então faz. O objetivo aqui não é sentir culpa, de jeito nenhum. É só criar consciência. É uma ferramenta visual para a gente enxergar o quanto a reclamação às vezes toma conta do nosso ambiente, sem a gente nem notar. E para fechar mesmo, vamos voltar lá no Moisés, no deserto. Lembra que ele estava exausto, no limite? A resposta de Deus para ele não foi dar superpoderes, não foi torná-lo mais forte. A solução foi comunidade. Foi dar a ele 70 pessoas para ajudarem a carregar o peso. E essa é a mensagem final, talvez a mais importante de todas. Essa jornada nunca foi para ser feita de forma solitária. A murmuração, a reclamação, ela cresce forte no isolamento. Mas quando a gente divide o fardo, quando a gente busca ajuda, a gente abre um espaço enorme para a gratidão poder, finalmente, florescer. E então fica essa última reflexão. Hoje, agora, para que lado a balança da vida está pesando mais? Para o lado do peso da reclamação ou para o lado da gratidão pelo maná de cada dia?